Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou o Padre Marcelo da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 2 de agosto de 2021 e vamos recordar o que nós ouvimos ontem na missa, dia 1º de agosto, 18º domingo do tempo comum. No Evangelho, nós ouvimos que Jesus falava do pão do céu, o pão da vida. Eu sou o pão da vida, disse ele. No Evangelho da semana passada, ele também falava do pão. Vamos então dar continuidade à nossa reflexão, dessa vez falando sobre o alimento que Deus nos dá, o pão do céu, e sobre como nós o experimentamos. Minha reflexão então terá 2 pontos. Num primeiro momento, falaremos do pão de Deus no mistério da missa, e num segundo momento, sobre essa saciedade que Deus nos dá, visto que ele disse: quem come o meu pão não terá mais fome. Bora refletir? Jesus nos prometeu que estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos. Há diversas formas de Jesus estar presente na nossa vida, mas uma delas, de modo muito especial, que nós veneramos, adoramos e cultivamos, é a presença na Eucaristia, isto é, o pão e o vinho consagrados na Santa Missa. Na última ceia, Jesus toma o pão e o cálice, dá graças, dá bênçãos e divide entre os seus discípulos dizendo: tomai e comei é meu corpo, tomai e bebei é meu sangue. Fazei isto em memória de mim. A partir daquela ceia, desde então a Igreja, em todas as épocas, em todas as culturas, apesar de diferentes formas rituais que foi encontrando, sempre conservou essa memória central. Recordar o Senhor no pão e no vinho, sobretudo dizendo as suas palavras: isso é o meu corpo, isso é o meu sangue. O que nós ficamos pensando é: onde está Deus na nossa vida? Ora, Deus está presente em diversos lugares, na nossa oração, na convivência, Deus está presente na nossa casa, no nosso trabalho, mas a missa é um lugar privilegiado, sem dúvida. Porque na missa nós fazemos a memória do Senhor. Porque na missa a Igreja pede que o Senhor esteja no pão para nós. Porque na missa nós comungamos. E veja que quando nós éramos crianças e adolescentes, nós fizemos um trajeto catequético, de aprendizado, de encontros, para fazer a nossa primeira comunhão. E depois da primeira comunhão fizemos e ainda fazemos várias outras a cada vez que participamos de uma celebração. Mas tivemos que nos preparar para esse encontro com o Senhor. Preparar para quê? Basicamente, para 3 coisas. Primeiro, para saber o que estávamos fazendo, não só para chegar lá e comer o pão da missa, mas para ter consciência de que ali está Jesus no meio de nós. Segundo, para que nós vivêssemos o que nós comungamos. Uma vez recebendo Jesus, é preciso agora viver uma vida diferente, uma vida conforme o Evangelho nos convida a viver, uma vida em Cristo. E isso não vem pronto na comunhão, isso precisa ser aprendido. E uma terceira coisa, para que tivéssemos a consciência frequente da necessidade de participarmos da missa constantemente. Então, a consciência da presença do Senhor, primeira coisa, a necessidade de vivermos conforme aquilo que comungamos, viver uma vida em Cristo, e também a necessidade de participarmos regularmente da Santa Missa. Para isso, a catequese vem ao nosso encontro como uma iniciação nos mistérios de Deus e como uma provocação para nele, em Deus, permanecermos. Então, ele é esse pão da vida. Interessante que no Evangelho da semana passada, Jesus também deu pão ao povo. E quando ele deu o pão, ele fez um gesto profundamente eucarístico, porque ele pega o pão, dá graças, reparte entre todos os que estão ali presentes e com fome. Veja que no Evangelho de ontem, basicamente nós estamos continuando o texto da semana passada, e nessa continuidade o povo vem atrás de Jesus de novo. E Jesus critica eles, porque eles estão indo atrás de Jesus porque eles querem pão. E Jesus fala: buscai o pão que não perece.
se na semana passada, fundamentalmente, estávamos falando do pão do corpo, mesmo que com um simbolismo eucarístico, agora Jesus frisa, sublinha mais claramente um outro pão, que é o pão do céu. Não busqueis o pão que perece, o pão desse corpo que perece, mas procureis o pão que vos alimenta para a vida eterna. Então, basicamente, se a gente olhar assim, numa lógica de continuidade, primeiro Jesus dá o pão do corpo, mas agora ele entra com a novidade do Evangelho, ele entra com a revelação da fé, ele entra com a proposta de vida dele para nós. Eu sou o pão da vida. E além do pão do corpo, é preciso buscar a Ele, nosso Senhor, e permanecer com Ele na fé. As dimensões espirituais da vida nos convocam cada vez mais a mergulharmos e sairmos um pouco da superficialidade, da materialidade da vida. É claro que a nossa vida também ela é muito material, não é mesmo? Nós vivemos cotidianamente 1001 coisas que são mais matéria do que propriamente espírito. Mas somos chamados por Jesus a dar mergulhos e ir além de uma vida vivida de qualquer maneira e uma vida profunda, que é o que o Senhor nos convida, é uma vida sobretudo nele, é uma vida na fé, é uma vida no Espírito, é uma vida na profundidade da vida religiosa. Então, a primeira coisa que aparece para nós no Evangelho desse final de semana é isso. Jesus, sim, alimenta o corpo, mas Jesus também e, sobretudo, vem para alimentar a alma, o coração. Ele mesmo diz que é este alimento da vida, que nós experimentamos todas as vezes que nós estamos com ele, mas de modo muito especial, muito ímpar, é na missa, na Eucaristia, na consagração, na comunhão, que nós experimentamos aquele que prometeu estar conosco. Fazei isto em memória de mim. Nesse sentido, duas conclusões muito práticas despontam para nós aqui. Primeiro, a necessidade de participarmos regularmente da Santa Missa. Nós procuramos Deus, nós desejamos Deus, nós temos fé em Deus, só que a nossa fé vai ficando cada vez mais distante da presença dele. Ele está ali no pão da missa. E mesmo quando a gente não vai à missa para receber a comunhão por alguma razão, sei lá, eu posso me sentir a minha consciência pode se sentir em pecado grave, eu posso não estar num momento da minha vida em que eu estou vivendo regularmente conforme pede a minha fé, mas mesmo nesses casos em que eu não vou para receber o pão e o vinho, eu vou à missa para estar com Jesus, para rezar com a minha comunidade, com a Assembleia dos Filhos de Deus, para renovar a minha fé e a minha esperança, e nem que seja para adorar o mistério da presença do Senhor, que diz, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Cada vez mais nós notamos uma evasão da Santa Missa, muita gente construindo a sua experiência privada de Deus, mas a missa ainda conserva uma coisa que não é possível encontrar na experiência privada, a Eucaristia, o pão da vida, aquele trigo consagrado em corpo e aquela uva amassada consagrada no sangue do Senhor. A missa é um lugar de presença por excelência de Deus. E nós deveríamos nos mover por isso. Vou à missa para estar na presença de Deus. E uma segunda conclusão, mesmo quando eu não vou à missa, eu posso ir à igreja, e na igreja eu encontrarei o sacrário. E no sacrário, às vezes junto do altar, às vezes numa capela lateral, a capela do Santíssimo Sacramento, eu posso encontrar ali também o corpo do Senhor, a reserva da Eucaristia, aquelas partículas, aquelas hóstias consagradas que sobraram da última celebração e que são ali conservadas, seja para levar para os enfermos, que eventualmente queiram receber Jesus, seja para que o povo possa adorá-lo. Então o Senhor está ali também na igreja, mesmo quando nós não estamos durante o ato da celebração da missa. O que nos provoca também a passarmos mais vezes
na nossa igreja. Passarmos na nossa paróquia, irmos lá diante de Jesus, aos pés de Jesus, apresentar o nosso coração, falar das nossas angústias, renovar a nossa esperança, entregar a nossa vida, receber as bênçãos que Ele tem para nos dar, porque Ele está ali, o pão da vida. Então veja, Jesus é este pão do céu e de modo muito concreto Ele está na missa e no produto da missa, por assim dizer, no resultado da missa, que é o pão consagrado, que permanece mesmo após a missa ali no sacrário. Então, a questão que eu já levanto aqui é: qual é a nossa regularidade de missa? Qual é a nossa frequência à igreja? Tudo bem, você realmente consegue rezar na sua casa, você consegue rezar em qualquer lugar, mas ali você tem o corpo do Senhor, o pão da vida. Não deixe de passar a visitar o Mestre, ele te espera. Quando termina o texto do Evangelho de ontem, Jesus usa uma expressão, no mínimo curiosa, para a nossa experiência de fé. Ele diz assim: eu sou o pão da vida, quem come deste pão não terá mais fome e não terá mais sede. Já falamos que ele é o pão da vida, isso está claro para nós, a nossa fé acolhe isso com muito amor e adoração. Porém, a nossa experiência concreta nos mostra que a gente constantemente se sente insaciado, faminto. Queremos Deus, queremos mais Deus. E vamos à missa e recebemos Jesus, e comungamos e adoramos, e mesmo assim parece que a nossa fome não é saciada. Porque Jesus fala que esse pão sacia e a gente continua passando fome. Essa é a experiência da vida espiritual, da oscilação da vida espiritual, que vale a pena nós observarmos nesse momento da nossa reflexão. Quando Jesus diz que ele sacia a nossa fome, isso pode ser bem entendido e é bem experimentado na medida em que, quando nos encontramos com ele, quando Jesus entra na nossa vida, quando Deus começa a fazer parte da nossa história, ele entra de um modo avassalador, ele transforma tudo dentro de nós, ele renova o modo como a gente vê e lida com as coisas fora de nós, e ele é uma presença tão agradável, tão saborosa, tão plenificante, que a gente se sente satisfeito. Olhemos na história dos santos e das santas ao longo dos séculos da Igreja e nós perceberemos que eles eram, em geral, homens e mulheres muito simples no seu estilo de vida. E isso tem uma razão fundamental, porque quando nós experimentamos Deus, isso nos sacia de tal modo que todas as outras coisas, elas perdem o seu valor. Muitas coisas se evaporam, elas realmente se tornam insignificantes. Outras coisas continuam importantes, mas não são mais primárias. E outras coisas são importantes, mas elas começam a ocupar lugares outros dentro do nosso coração. Então a gente redistribui o lugar que as coisas ocupam dentro de nós depois do encontro com Jesus. Eu pego aqui 4 exemplos, bem rapidamente, para a gente lembrar disso. Por exemplo, Paulo apóstolo, primeiro caso. Quando ele se encontra com Jesus, isso é tão forte para ele que ele vai dizer, num dado momento, que viver para mim é Cristo e morrer é ganho. Numa outra ocasião, ele vai dizer assim, se eu pudesse morrer, se eu pudesse ir para junto de Deus, seria melhor. Mas se precisam de mim aqui para eu trabalhar, para ajudar, para que o evangelho chegue aos corações, eu fico. Mas por mim, eu prefiro ir embora. Ou seja, Paulo relativizou todas as coisas desse mundo porque Jesus já tinha se tornado o absoluto dele. Ele, inclusive, topava o mistério da morte nesse horizonte. Se eu for, eu vou estar com Jesus e é melhor assim, porque o resto aqui já não faz mais tanto sentido para mim. Então veja, ele reformou a hierarquia de valores que ele tinha dentro do seu coração. Um segundo exemplo seria São Francisco de Assis. São Francisco, também de família nobre, o seu pai mercador, teria tantas chances e, ao mesmo tempo, quando se encontra com Deus, quando se alimenta
se sacia do amor de Deus, nada mais faz sentido para ele, sai da casa do seu pai, renuncia à sua herança, vai ser pobre e ao mesmo tempo feliz, porque uma das marcas de Francisco era a felicidade, porque agora ele tem Deus. Um terceiro exemplo, o exemplo de Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio era um jovem cavaleiro que queria combater, conquistar donzelas, servir o rei, ter títulos de nobreza e de heroísmo, mas quando ele vai conhecendo Jesus, essas coisas vão se esgotando, vão se esvaziando, e ele vai sentindo que essas coisas não preenchem mais o seu coração. As coisas de Deus preenchem muito mais ele por dentro. Então ele renuncia à carreira militar, renuncia a uma vida dissoluta e ele vai seguir Jesus. E ele chega a compor, a construir um pequeno grupo ali de pessoas para servir a Jesus junto com ele. E aí surgem os jesuítas. Tudo por causa do seu coração, de Inácio, jovem, mas ao mesmo tempo tão apaixonado por Jesus que renunciou e deixou tantas outras coisas sem só pesar. Não é só sofrimento, a renúncia não é só sofrimento, mas com a alegria de quem encontrou algo mais precioso, que se encontrou com Jesus. E mais recentemente a gente pode pensar Santa Teresinha. Santa Teresinha, que era uma moça, uma menina, também sente o amor de Deus tão grande por ela que ela prefere ir para um convento e se dedicar completamente só a ele. Então veja, eu peguei esses exemplos que são grandes figuras da história da nossa igreja para mostrar o quê? Que quando a gente se encontra com Deus, a saciedade é tanta que as outras coisas se tornam menores. Então, nesse sentido, sim, Deus sacia, Deus alimenta, Deus satisfaz. Ele passa a ser o nosso tudo. Mas há aqui um problema, né? O problema seria que às vezes, ou em várias vezes, há ocasiões em que Deus, ele parece que se retira e aquela saciedade que a gente sentia, a gente não sente mais. E aquela plenitude ou aquele bem-estar do coração, a gente não sente mais. E quando isso acontece, a gente começa a ficar com fome de novo. Daí a gente se pergunta, mas ele não disse que quem come desse pão não terá mais fome? Bem, aí é preciso, a meu ver, fazer uma interpretação de ordem espiritual mesmo. Por que Deus nos deixa com fome, se ele prometeu que ele nos saciaria de modo definitivo? Muito bem, justamente por isso, para que nós pudéssemos ser saciados sempre, Deus vai aumentando a nossa fome para que ele possa nos saciar cada vez mais. Então, em certas ocasiões, Deus me plenifica interiormente, me sinto assim, realizado, feliz, alegre, em paz. Em outras ocasiões, eu me sinto angustiado, perdido, vazio, no deserto. E em ambos os casos é Deus que está agindo, porque ele dá fome para que a gente continue buscando a saciedade e ele possa saciar o nosso coração. No Antigo Testamento, há uma expressão, uma palavra, a palavra nefesh. Nefesh. Essa palavra significa, dentre outras coisas, duas ideias aparentemente sem conexão. Ela significa alma e significa fome. Como pode uma palavra significar essas duas coisas, alma e fome? O que tem a ver fome com alma? Bem, nós poderíamos pensar o seguinte: quando a gente está satisfeito, plenificado, a gente para de buscar, a gente para de se aventurar, a gente para de lutar, a gente para de tentar. E quando a gente faz isso, a gente desanima, a gente murcha, a gente se apequena, a gente para. Aristóteles diz assim: o animal satisfeito dorme. Então, quando a gente está satisfeito espiritualmente, é a mesma coisa, a gente dorme, a gente sai do estado de vigília. E a vida espiritual é vigília pura, vigiai e orai sem cessar. Quando nós passamos fome, nós não dormimos. Nós somos despertados, somos recolocados na condição de quem está atento.
E quando isso acontece conosco, então Deus nos põe à procura dele. Então, nesse sentido, quando eu tenho fome, quando eu não estou saciado, eu continuo buscando e por isso eu tenho alma. A fome é a minha alma. A fome nutre a minha alma. E a minha alma é fome. Toda vez que eu tenho fome, eu estou com a minha alma no seu mais alto vapor. Em algumas ocasiões, quando isso é constante e quando isso é muito intenso, essa fome do coração, essa fome da interioridade, a pessoa pode quebrar, realmente. Ela desanima, ela perde o gás, ela deprime. Não no sentido clínico, mas assim no sentido do humor, né? Ela perde o embalo. Mas, em geral, essa fome que Deus deixa a gente sentir dele, essa fome de sentido, esse vazio que fica dentro de nós, sem resposta, sem satisfação, ele põe dentro da gente para que a gente continue à procura da saciedade. Ele quer nos saciar, mas se ele só nos saciar, a gente para, a gente não busca mais. E quando Deus vai ficando só uma sensação de saciedade, ele deixa de ser Deus também, ele vira um objeto de prazer que eu trago dentro de mim. E Deus não é um objeto. Deus não pode ser possuído. Deus não deve ser usado apenas para eu me sentir bem. Deus é esse ser supremo, o ser do mundo, a vida da nossa vida, com a qual nós nos relacionamos de diversos modos e particularmente pela oração e, no nosso caso de cristãos, pela comunhão na Santa Missa. Nesse sentido, meus irmãos, então é preciso entender, Deus sacia a nossa fome, sim, e às vezes ele nos sacia dando plenitude, mas às vezes ele nos sacia dando fome, para que ele possa depois nos alimentar ainda melhor do que nos alimentou antes. É isso aí, meu irmão e minha irmã, estamos começando mais uma semana. Eu gostaria de propor a você que durante as orações da sua semana, você fizesse duas coisas. Primeiro, na medida das suas possibilidades, não deixe de participar de missas e de ir à sua paróquia, à sua igreja, para rezar um pouco mais. Não reze só em casa se você tem a chance de ir à igreja. Se você puder ir em mais alguma celebração além do domingo, você vai ver que pode te fazer muito bem. Esse é o primeiro exercício, ir um pouco mais à igreja, seja para a missa, seja só para estar ali na presença de Jesus no sacrário. Isso vai te ajudar, isso vai te alimentar, isso vai te fortalecer. E uma segunda coisa, durante as suas orações, todas elas, perceba o que Deus faz com você. Ele te alimenta ou ele te deixa com fome? Em ambos os casos, bendiga o Senhor. Se ele te alimenta, usufrua, desfrute, aproveite e louve a Deus porque ele está dando para você um pouco de descanso e de fortaleza, de alívio. E se Deus te deixar com fome, não tenha medo. Com coragem, persevere. Não fique se angustiando, se debatendo na oração e tente controlar um pouco a ansiedade, mas persevere na oração. Espere Deus. Diga para Ele, eu te espero, estou aqui. Fala comigo, Senhor. Fala que o teu servo escuta e aguarde na fome. Persevere na fome. O pão da vida não te deixará sempre com fome. Em algum momento, ele vai te alimentar. É isso aí, meu irmão, minha irmã. Agradeço a você por me acompanhar aqui nessa reflexão. Se ela te ajudou, pode ser que ajude outras pessoas. Compartilhe, conto com a sua ajuda para compartilhar e, desse jeito, evangelizar. Um grande abraço, uma boa semana e até semana que vem com mais um Ontem na Missa.